Oi, gente, eu sou a professora Francidalva, eu sou formada em Pedagogia e estou terminando a minha segunda licenciatura em Letras. Já estava na etapa final do curso, prestes a concluir o meu estágio no ensino fundamental, quando começou toda essa questão da pandemia pela Covid-19 e ficamos impossibilitados de fazer o nosso estágio presencial. Então, como opção dada pela própria universidade, eu estou aqui para mostrar para você, professor de língua portuguesa, um plano de trabalho para você trabalhar com literatura com seus alunos, seja quando voltarmos às aulas presenciais, seja no trabalho que porventura a sua escola ou o seu município estiver desenvolvendo de forma virtual. E também trago uma boa dica de leitura para você que está em casa, em quarentena ou em isolamento social, sem poder ir trabalhar, e uma ótima opção para passar o tempo é uma boa companhia, um livro de literatura. Então, aqui nesse fim de tarde, nessa paisagem maravilhosa do sítio do Vozeca, eu quero trazer para vocês uma opção, um planejamento de trabalho para a área de literatura. Bom, eu gosto muito de ler, por isso eu gosto de desenvolver trabalhos na área de literatura. Gosto particularmente das sequências didáticas, porque dão opções para trabalhar de forma dinâmica e também interdisciplinar. Então, eu organizei um plano de trabalho que eu chamei de Sequência Didática Literária, Os Meninos da Rua da Praia, do autor Sérgio Caparelli, com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura nos meus alunos de nono ano. Planejei para nono ano, mas pode muito bem, gente, ser adaptada para alunos do sexto ao nono ano, essa sequência didática. Por quê? Porque o livro que eu escolhi, quero mostrar para vocês, o livro que eu escolhi é um livro infanto-juvenil, que pode muito bem o planejamento ser adaptado para o sexto ao nono ano, tá certo? Então vamos conhecer um pouco do livro. Uma boa sequência didática, ela precisa partir de um bom livro. E eu escolhi Os Meninos da Rua da Praia, de Sérgio Caparelli, por ser um livro que trata de temas muito importantes, de valores também muito importantes. Então, eu escolhi este livro aqui e garanto para vocês que será uma excelente leitura, porque ele retrata a história de 3 meninos que vendem jornais. É o Tônio, o Tizil e o Socó. Esses 3 meninos, em um certo dia de trabalho, como fazem todos os dias, eles encontraram uma outra personagem deste livro também muito interessante, que é a tartaruguinha. Eles encontraram essa tartaruguinha justamente aqui, ó, na Rua da Praia. Essa tartaruguinha estava sendo colocada à venda e ela conseguiu fugir do vendedor que queria vendê-la, né? Essa tartaruguinha, ela foi roubada, gente, da Ilha das Flores, também de Porto Alegre. E nesse dia, um determinado dia, os meninos encontram essa tartaruguinha. E aí, a partir daí, começa, gente, uma linda história de amizade entre esses 3 meninos e esta tartaruguinha. Tartaruguinha esta, cheia de personalidade, ela é uma tartaruguinha muito geniosa e sonhadora, porque ela sonha em voltar para a Ilha das Flores. Ela fica o tempo inteiro pensando na ilha dela, na Ilha das Flores. E em volta de todo esse sonho dela, acontecem muitas coisas que tocam o nosso coração na leitura desse livro. Ela sonha em voltar para a sua ilha. E, de certa forma, esses meninos, em um dado momento, vão ajudar essa tartaruguinha nesse sonho. Então, esse livro aqui é um livro que ele pertence ao gênero novela. Mas nós poderíamos muito bem dizer que ele é também uma fábula, porque a tartaruguinha, ela no texto, ela manifesta os sentimentos, as atitudes, as emoções, os sonhos dela. Os meninos não conseguem entender a fala da tartaruguinha, mas ela entende a fala dos meninos. E nisso aí acontecem muitas coisas interessantes nesse livro. É um livro, como eu falei, que trabalha valores essenciais para a humanidade, como o amor, a liberdade, a amizade. Trata de situações também muito interessantes, o relacionamento do homem com a natureza, né? Então eu garanto para vocês, gente, leiam
Os Meninos da Rua da Praia, de Sérgio Caparelli. O autor, Sérgio Caparelli, dispensa comentários, né? É um clássico de grandes produções para o público infanto-juvenil. Então, vamos agora em como eu organizei esse plano de trabalho. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, eu organizei esse trabalho em forma de sequência didática, né? Pelo dinamismo, porque a sequência didática ela te dá essa possibilidade, né? Planejei para a área de linguagem. Detalhe, já planejei, gente, de acordo com a BNCC. É muito importante o professor já estar atento e adequar os seus planejamentos à BNCC. E, mais especificamente, eu atentei para o documento curricular do território maranhense, que também, logicamente, é baseado na BNCC. Então, sendo assim, eu planejei para a área de linguagem. Os eixos que eu escolhi para trabalhar foram leitura, oralidade e produção textual, mas o professor pode muito bem incluir a análise linguística também, porque é interessante. Os campos de atuação desta sequência didática são o campo artístico-literário, campo jornalístico-midiático e o campo de atuação na vida pública. Cada eixo desse aqui tem os campos específicos. As habilidades e os objetos de conhecimento estão todos descritos na sequência didática, que eu posso mandar em formato de PDF para quem se interessar, ok? Vamos avante? Muito bem. E como trabalharíamos estes eixos? Para a leitura e para a oralidade, eu organizei o que eu chamei de fichas literárias para trabalhar a interpretação desse livro. O que são as fichas literárias, gente? Nada mais são do que perguntas que eu elaborei e que os alunos irão, a partir da leitura, da discussão em sala com os colegas e com o professor, responder estas fichas literárias. Esta aqui, gente, que eu organizei, ela tem gabarito, porque eu organizei uma versão de apoio ao professor, mas tem também disponível na versão para o aluno. Organizei assim em formato de pasta para ficar mais organizado, mas você pode organizar da forma que você achar melhor. Como trabalhar estas fichas literárias? Observe que são 7 fichas literárias, porque o professor escolhe a cada aula trabalhar uma em sala e uma mandar de para casa, porque foi assim que eu fiz, trabalhando uma em sala e uma de para casa, tá certo? E seguido sempre de discussões, leituras, análise em sala de aula. Vamos adiante? Bom, o outro eixo seria os gêneros textuais. Para trabalhar os gêneros textuais, gente, organizei a seguinte metodologia. De acordo com o que nós iríamos trabalhando as fichas literárias, eu iria vendo que tipo de produção textual se encaixaria ali no estudo daquelas fichas e referente àquela leitura do livro, porque as fichas, eu dividi os capítulos, né, e incluí nas fichas literárias, para o aluno não precisar ter que fazer essa interpretação do livro todo de uma vez. Bom, isso aqui é só uma metodologia. Vamos lá. Então, os gêneros textuais que eu escolhi foram estes. E assim também, a dinâmica de trabalho em relação a quem faria esses gêneros textuais, quem produziria. Para não sair nenhum gênero repetido, o que eu fiz? Dividi a sala em grupos e cada grupo ficou com um gênero, que eu ia introduzindo esses gêneros de acordo com o estudo das fichas literárias. Não colocaria tudo de uma vez para o aluno fazer. Então, eu escolhi biografia do autor Sérgio Caparelli, porque é importante os alunos conhecerem o autor. Resenha crítica do livro em questão, que é Os Meninos da Rua da Praia. Um painel com outros textos do autor Sérgio Caparelli, porque ele escreve muito, como eu já falei, para o público infanto-juvenil. Então, esta equipe organizaria um painel muito bem feito com outros textos do autor. Os alunos poderiam também, gente, fazer, que é bem interessante, uma fotoreportagem dos lugares citados no livro. Como eu falei, o livro Os Meninos da Rua da Praia é um livro muito realista, porque o autor ele escreveu e descreveu lugares que realmente pertencem a Porto Alegre, como
o Café Rião, onde os meninos se encontravam sempre, a Praça da Alfândega, a própria Rua da Praia, que é onde os meninos vendiam o jornal e onde eles encontraram a tartaruguinha, e vários outros lugares também que são citados no livro que pertencem a Porto Alegre. Então seria interessante eles fazerem uma fotoreportagem dos lugares que ainda existem, que são citados no livro, ou que já existiram e agora não, estão fechados, não existem mais, né? Outra produção de texto. Texto de divulgação científica sobre as tartarugas. Porque aí a tartaruguinha ela vive o dilema de ter sido roubada da sua ilha, né? E passa então a viver em um ambiente que não é seu, mas ela sonha em voltar para a sua ilha. Então é interessante também os alunos conhecerem toda a questão das tartarugas, não só as marinhas, né? Mas as tartarugas também de água doce. E isso eles fariam a pesquisa e fariam um texto de divulgação científica. Vamos lá. Outra produção de texto seria um poema retratando a saudade que a tartaruguinha sente da sua ilha. Gente, a tartaruguinha, eu já falei diversas vezes aqui, que tem até um momento que ela sente tanta tristeza que ela entra dentro do casco e passa a não querer comer mais. E aí os meninos até procuram um veterinário para ver que tipo de doença ela tem. Aí eles descobrem que a doença dela se chama saudade, né? Saudade da sua ilha. E ela sente tem um momento muito melancólico dela em torno dessa saudade. Então os meninos poderiam entrar nesse lirismo aí, nesse clima, e produzir um texto retratando a saudade da tartaruguinha da sua ilha natal. Outro, desenho e descrição da amizade dos meninos com a tartaruguinha. Como eu falei, tem muitos momentos assim de amizade entre eles. O momento em que os meninos ensinam a tartaruguinha a ler os sinais de trânsito, o momento em que eles tomam banho de riacho, o momento em que eles se encontram no Café Rian e ao invés de 3 cafés, eles pedem 4 cafés e as garçonetes ficam loucas sem entender para quem seria aquele 4º café, e todo mundo fica olhando quando eles 3 e a tartaruguinha tomam um café juntos, e é muito interessante. E no final da apresentação, os alunos poderiam cantar a música, né, do Milton Nascimento, que fala sobre a amizade, a canção da América, né? Outro gênero, o cartaz, poderiam fazer. Agora que nós vamos entrar aqui em 3 gêneros textuais sobre a temática trabalho infantil. Seria um cartaz sobre o trabalho infantil, uma tabela de dados sobre o trabalho infantil e um debate sobre o trabalho infantil. Gente, é uma questão muito delicada que pode ser levantada a partir da leitura desse livro, que é a questão do trabalho infantil. Fica bem claro na leitura que esses 3 meninos, eles deixaram de estudar, deixaram de frequentar a escola para passar a vender jornais na rua e trazer o sustento, ou ajudar no sustento, né, das suas famílias. E poderíamos muito bem trabalhar essa questão da temática, né, do trabalho infantil, através de um cartaz, por exemplo, um cartaz explicativo sobre trabalho infantil, um levantamento de dados sobre trabalho infantil colocado em forma de tabela, que regiões do Brasil há mais trabalho infantil, quais órgãos ajudam no combate ao trabalho infantil, né? Quantas crianças foram recuperadas no nosso país do trabalho infantil e hoje estão nas escolas, enfim, daria uma boa pesquisa. O debate poderia ser da seguinte forma, aqui poderia convidar o Conselho Tutelar do município para eles darem uma explicação sobre o trabalho infantil, né? Seria um trabalho bastante interessante esse. Outra temática que poderia ser trabalhada tanto na leitura, oralidade e também na questão da produção textual seria a ensinação sobre a família do Tônio e a ensinação sobre a família do Tizil. Gente, aqui é outra questão bem delicada, outra situação que pode ser trabalhada. A gente percebe pela leitura que a família do Tônio é uma família pobre, lógico, como a de todos eles. É uma família cheia de muito amor, de muito aconchego entre os pais, entre eles, dos pais com os filhos. Já a família do Tizil, fica claro pela leitura que existe um problema ali, que é o alcoolismo do pai do Tizil. E isso a gente vê que traz muito sofrimento para ele e para toda a sua família, a mãe deles, os irmãos e irmãs dele. Então pode muito bem ser feita essa encenação da família do Tônio com a família do Tizil e trabalharmos essa questão
do alcoolismo e o impacto disso na vida das crianças e dos adolescentes, né? Gente, esses gêneros textuais, eles poderiam ser a culminância da sequência didática. Eu pensei na culminância da sequência didática ser um dia em que faremos um seminário dos gêneros textuais. Cada equipe apresentaria nesta ordem ou em ordem diferente os gêneros textuais que foram produzidos durante todo o trabalho, todo o desenvolver da sequência didática literária. Como culminância seria, né, esse trabalho com os gêneros textuais, tá certo? Olha, você pode muito bem trabalhar essa sequência quando retornar às aulas, ou se você estiver aí na sua cidade ou na sua escola com o trabalho das aulas virtuais, você pode muito bem pedir para o aluno ler o e-book, né, e mandar para o PDF das sequências das fichas literárias. E como o trabalho dos gêneros textuais, você pediria que os alunos fizessem as produções, gravassem os vídeos e mandassem para o grupo da escola, para você, como você preferir, tá certo? Eu quero encerrar esse vídeo lendo aqui uma partezinha desse livro que eu já vi outras pessoas aí no YouTube lendo, mas por coincidência eu também marquei porque achei lindo. Como eu falei, é um livro cheio de lirismo. Um certo momento, os meninos estão olhando uma coleção de selos e um deles sente a necessidade de mostrar para a tartaruguinha o que é um selo. E um deles diz, ela não vai entender. E o outro diz, ela vai entender sim. Então eles explicam para ela o que é um selo. Olha a explicação. Tônio mostrou-lhe os selos para a tartaruguinha, explicando. É um selo. A gente cola no envelope. Dentro tem um papel escrito, uma carta. São palavras dormindo, esperando alguém ler. Com os olhos, qualquer um pode acordar as palavras. Com os olhos, qualquer um pode acordar as palavras. E o meu desejo é que você adquira o gosto pela leitura e consiga aí na sua casa despertar talvez os muitos livros de literatura que estejam aí guardadinhos, adormecidos, esperando as palavras serem acordadas pela sua leitura. Professor, você que me ouviu, um bom trabalho. Leitor, você que me ouviu, uma ótima leitura para você. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.